E Flaco Lopes, em boa fase com a camisa do Palmeiras, já foi baladeiro. Revelação feita pelo próprio Verdão. Preciso te atualizar ainda sobre o Palmeiras com uma noite de gala. Vitória por 4-1 contra o Internacional. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a noite de gala do Palmeiras, que enfiou 4-1 no Internacional. Primeiro tempo de altíssimo padrão. O Palmeiras chega a estar vencendo por 4-0. O Inter nunca, na história do Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, havia tomado 4 gols num mesmo primeiro tempo. 3 gols de Vitor Roque, que desencantou, além de um gol de Lucas Evangelista. No segundo tempo, já pensando na partida contra o Internacional, o Palmeiras tira o pé, passa a jogar menos e acaba sofrendo o gol de Carboneiro. Nada que mudasse uma noite próxima da perfeição, com todo mundo extremamente feliz. Vitor Roque em especial. Primeiro hat-trick dele com a camisa do Palmeiras, são 7 jogos, nos últimos 7 jogos, ele tem 6 gols e 4 assistências, ou seja, 10 participações em gol em apenas 7 partidas. Flaco Lopes não marcou, mas voltou a ser extremamente importante para o Palmeiras. A estreia de Andrés Pereira aconteceu, ele entrou aos 18 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pelo estádio. Queria registrar também o retorno de Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado por conta de 2 cirurgias no joelho, uma delas de patela, das mais graves de todas, e foi bastante bacana entender a emoção e os aplausos dos jogadores do próprio Palmeiras, todo mundo de pé para aplaudir o retorno de Bruno Rodrigues. Só para registrar, completar também que o Palmeiras pulou para a vice-liderança do Campeonato Nacional, 46 pontos conquistados, só um a menos do que o Flamengo. Palmeiras e Flamengo com o mesmo número de jogos. Cruzeiro aparece na terceira colocação com 44 pontos e um jogo a mais do que a dupla. Bora fechar o vídeo para contar sobre o Palmeiras. Confesso que me surpreendi com essa. Flaco Lopes, centroavante, contratado por 9 milhões e meio de euros, demorou um tempão para vingar com a camisa do Palmeiras. E um dos motivos era o excesso de balada. Quem garante é João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira e o treinador do Palmeiras na vitória por 4-1 contra o Internacional. Depois do jogo, o João Martins explicou por que o Flaco Lopes demorou tanto a engrenar, ter jogado bem, é titular absoluto e um dos grandes responsáveis pelo crescimento, pela melhora no futebol do Vitor Roque. Flaco Lopes e Vitor juntos têm dado enorme conta do recado, parecem ter se encaixado muito bem. João disse o seguinte, abre aspas, nos últimos 9 meses, o Flaco conseguiu deixar de levar multas. O clube sempre ficava com uma parte do salário dele, porque era uma questão de personalidade. Não somos iguais, há pessoas diurnas e noturnas. Ele tinha algumas dificuldades nas primeiras horas da manhã, ele demorava para descer no CT, e eu detesto trabalhar à noite, e há pessoas que gostam de estudar à noite. Demorou, mas nunca mais aconteceu porque ele aprendeu, até porque doeu no bolso. Nós falamos, Flaco é só 10 minutos, e ele, professor, eu faço esforço, mas é difícil. Flaco chegava com enorme frequência atrasado, muitas das vezes por conta dos seus hábitos noturnos. Cara que gostava da noite paulista, entre outras coisas. Esse período foi ultrapassado. Flaco hoje, muito mais profissional, 24 anos de idade, temporada de 45 jogos, 17 gols e 3 assistências. Até por isso, seu valor de mercado, de acordo com o Transfer Market hoje, já é de 12 milhões de euros. E é natural, é óbvio, é claro que por 12 milhões de euros o Palmeiras nem se senta à mesa para negociá-lo. Vai existir ou vai aceitar propostas a partir de pelo menos 20, 22, até 25 milhões de euros. Jogador argentino convocado na última data FIFA e que esteve no banco de reservas na derrota da Argentina para o Equador por 1-0. Só para completar sobre o Flaco, o crescimento dele dentro de campo também tem a ver com a melhora da condição física. Hoje é um atleta com muito mais, com um percentual de gordura melhor. O próprio Palmeiras brinca que quando o Flaco Lopes chega, ele era só pele e osso. Hoje é um jogador mais forte, que aguenta pancadas, que resiste aos contatos e tem se tornado um centroavante dos mais interessantes. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? O Transamérica, o Palmeiras teve muito tempo durante essa data FIFA para se preparar para essa partida, foram 12 reforços nessa temporada. Você acredita que essa pausa foi muito boa para o Palmeiras conseguir encaixar algumas ideias que eram importantes para essa sequência da temporada? E queria que você falasse também da entrada do Bruno Rodrigues, né? Foram 598 dias fora dos gramados, sem poder exercer oficialmente a profissão dele dentro de campo, e na hora que vocês o chamam, todo o elenco fez questão de aplaudi-lo, o estádio também o aplaudiu bastante. Como que foi para vocês acompanhar de perto a recuperação do Bruno Rodrigues até o dia de hoje? Boa noite.
Sim, cada dia que passa, cada semana, cada mês, começamos a conhecer-nos melhor enquanto homens, enquanto jogadores, enquanto atletas, enquanto treinadores. Não é normal um clube fazer uma formação tão grande como a Palmeiras fez, e o mais difícil ainda é conseguir, nesta reformação e no Campeonato Brasileiro, continuar a manter o grupo competitivo e a lutar por títulos. Podemos não ganhá-los todos, mas a nossa função é estar lá sempre e dar o nosso melhor para tentar ganhar, e felizmente o ano passado e este ano tentamos e andamos lá perto. E com isso, todos os dias que passam, todas as horas de trabalho, todos os minutos, nós conseguimos passar a nossa mensagem, conseguimos caprichar um pouquinho mais em tudo o que é o Palmeiras e a ideia do Palmeiras. Não tivemos o elenco todo, houve jogadores destes novos que foram representar as suas seleções, mas mesmo representando as suas seleções, eles sabem, e nós tentamos passar essa mensagem, o que é o Palmeiras, e lá representam todos nós. E a partir do momento que vão representar o seu país, levam um pouco do Palmeiras e dos palmeirenses com eles. E isso também é muito importante, os jogadores quando chegam aqui saberem isso. Estão a representar as suas seleções, mas representam-nos a todos nós. Relativamente ao Bruno, só sabe o que ele passou, ele primeiro que tudo, a sua família e todos nós o que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase 2 anos que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos, não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades, e chegar ao dia de hoje. Ele confessou-nos ali dentro que parecia que era a estreia dele no futebol, o primeiro jogo que fazia enquanto profissional de futebol, e já tem os seus 26 para 27 anos. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento, e está de parabéns, e que espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. João, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Do Facundo Torres na vaga do Maurício. Isso tem a ver com as dores do Maurício nas costas? Por que dessa opção? E também aproveitando, falar sobre a estreia do Andreas Pereira, né? Você não teve tantos dias com ele por conta da convocação para a seleção brasileira, mas é assim mesmo que o Palmeiras pretende utilizá-lo na vaga do Lucas Evangelista, ali como o segundo homem de meio de campo? Boa noite. Relativamente ao Maurício, sim, teve uma semana e pouco fora. Teve um problema nas costas, na zona lombar, limitou-lhe muitos movimentos, mas felizmente os últimos 3 treinos conseguiu trabalhar bem, e foi simplesmente a opção técnica, decisão do treinador. Relativamente ao Andrés Pereira, assim, ele fazia várias funções no clube dele, o clube onde ele estava, o que para nós é muito bom, muito positivo. Fazia de 8, fazia de 10, fazia de interior pela direita, e isso dá-nos várias opções para poder pensar, dependendo do adversário, dependendo do jogo. Mas agora, mais do que tudo, nós olhamos e está duro, temos todos que trabalhar. A função do treinador, ainda bem que é dele, escolher os melhores. Ele que fique com os cabelos brancos e com as dores de cabeça, porque
o que nós queremos é isto, é que todos trabalhem a 100% e que coloquem dúvidas no treinador. Onde é que eu vou entrar, onde é que eu posso ajudar, e a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar todos os dias para colocar essas dúvidas no treinador. João, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Abel ficou ausente há alguns dias, né? Por alguns problemas particulares e foi muito criticado por isso. Eu queria que você falasse a importância que esse conjunto de vocês, né? 3, eu vou falar você, o Castanheira e o Abel. Você conseguiu sentir um pouco nesse time de hoje, um pouco daquele Palmeiras que quando você chegou de 21, 22, aquele time com vontade de ganhar, de amassar o adversário logo nos primeiros minutos? Vocês estão conseguindo implantar esse estilo de jogo nessa nova rapaziada? Boa noite. Primeiro que tudo, falando disso, nós desde 2000 depois da pandemia, a diretoria deu-nos uma escolha ao longo do ano, nas datas FIFA, para irmos revezando, ter mais 2 dias na data FIFA. E esta foi a vez do nosso treinador. Eu ainda não tive a minha, vou ter, felizmente, da próxima vez. Porque, para nós, vou-lhe dizer, eu vi os meus pais, eu sou o filho mais novo, já estão velhotes, eu vi os meus pais 6 dias no Natal. E já passaram 10 meses, onde nós só os vemos pelo celular, felizmente. As tecnologias evoluíram e dá para matar um pouquinho de saudades. O ano passado eles conseguiram vir aqui ao Brasil, este ano não conseguiram. E estamos a falar, são 9 horas para ir, 9 horas para voltar. E se nós formos falar, um dia já foi. Ou seja, só na deslocação é um dia. O Abel ainda tem que ir para o Porto, são mais 1h30 de avião, ir e não ir, mas são mais 3 horas. Para estarmos 24 horas a mais com as pessoas de quem nós amamos, quem nós gostamos, foi mais que merecido. São críticas de quem não sabe o que é estar no futebol sem 2 dias de folga juntos, ou seja, nós não conseguimos ter um final de semana, ou seja, quando temos uma folga é só um dia, e para ir a Portugal um dia não dá. Então, são coisas que só quem não sabe e quem não anda nisto é que vê. É que um dia, no meio de 365 dias de treinos, não faz falta. O grupo entende, percebe. Nós muitas vezes também fazemos algumas coisas com os jogadores, sem saber, mas às vezes eles precisam. Ou porque o pai ficou doente e eles têm que ir, ou porque a tia, ou porque faleceu infelizmente alguém. E faz parte. Se nós não conseguirmos ter o ser humano connosco a 100%, o jogador ou o treinador não vai estar a 100%. E nós temos que pensar em todos esses pormenores, principalmente nestes calendários aqui. E esta parte mental e familiar é muito, muito importante. E foi muito bem feito, e espero que ele tenha conseguido fazer tudo o que queria fazer. Relativamente à equipa, é um processo. Ninguém chega e automaticamente nós conseguimos passar todas as ideias que queremos. As coisas demoram. Muitas vezes a língua é diferente, as palavras que nós usamos são diferentes do outro treinador. Às vezes o que ele estava habituado a ouvir, as nossas palavras são diferentes, ele não entende. Demora, são coisas que demoram. Felizmente nós trabalhamos muito a base de vídeos, de imagens. Ainda ontem à noite, na concentração, temos os quase 40 minutos dentro da sala a ver, porque temos que conseguir passar esta informação o mais rápido possível para tentar que os erros não apareçam. São coisas que demoram. Mas nós não podemos ter desculpas, não há desculpas. E se tivermos que trabalhar 10 horas por dia, 12, amanhã se tivermos que fazer um vídeo, vamos fazer. Se tivermos que juntar os jogadores, vamos corrigir, porque o futebol é assim, e nós temos que arrepiar caminho, e o mais cedo possível conseguir que as nossas ideias estejam bem cimentadas, e hoje felizmente conseguimos pôr em prática o que foi pedido, e quarta-feira temos um jogo muito, muito importante, e temos que conseguir pôr em prática o que foi pedido, tal como hoje.
João, boa noite. Guilherme Juliari da Web Rádio Verdão. A gente olhava alguns meses atrás que o Palmeiras tinha uma escassez de jogadores reservas. Não digo escassez de qualidade, mas sim de número e de posição. Alguns jogadores da maioria do meio de campo para trás. Hoje o João teve grandes opções no banco, como o Andreas, o Bruno voltando, o Rafael Veiga. Queria que você dissesse o quão importante é ter esse elenco numeroso e essas opções de volta no banco de reservas. Boa noite. Os jogadores, o número de jogadores é exatamente o mesmo. Nós convocámos os 21 jogadores disponíveis que nós tivemos, retirando os jogadores que foram jogar aos sub-20. Se nós pegarmos neste banco de suplentes e tirarmos 3, 4, ou por castigo, ou por lesões, ou por algo, e entrar os que foram aos sub-20, Benedetti, Luigi, Arthur e Riquelme e Belé, são os 5 que foram, é o nosso banco de suplentes completo. Ou seja, o Palmeiras é um clube que, para poder ser o Palmeiras, precisa ter espaço para estes jogadores. E estes jogadores fazem tal e igual parte, que amanhã estão a treinar connosco, como estes que estão hoje no banco. Se nós tirarmos 3, 4, entram esses 3, 4 e as opções são essas, porque os jogadores fazem parte do elenco. E é assim que nós vamos conseguir pô-los a jogar, é assim que nós vamos conseguir rentabilizá-los, é assim que vamos conseguir que seja um clube formador. Por isso, hoje tivemos a sorte de ter todo o elenco disponível, todo. Ou seja, não ficou ninguém em tratamento. E quando assim o banco fica assim e os outros têm que trabalhar um pouquinho mais. Quando os outros saem, entram os da base e são disponíveis, porque se o Bruno estivesse fora, quem tinha entrado para a frente era o Luigi. Tá? Obrigado. João, boa noite. Logo após a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras já acumula aí 7 partidas e com aproveitamento espetacular, né? São 5 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados, 3 gols sofridos, e muito passa, né, por essa mudança aí do Flaco e o Roque, que estão muito bem, mas eu queria saber se teve algo para além disso, se houve uma conversa com os jogadores, se vocês tiveram alguma mudança, ou os jogadores mesmo tiveram alguma postura diferente. Queria entender como que teve essa mudança tão brusca, porque é um momento muito bom do Palmeiras na atual temporada. Boa noite. Ninguém quer perder e as derrotas custam, principalmente neste nível. E às vezes, quando os desaires aparecem, nós olhamos e vemos, não, temos que, por isso é que trabalhamos, temos que tentar algo diferente, temos que tentar algo para os ajudar, temos que tentar algo, coisas novas, temos que. E nós já estávamos a fazer coisas diferentes. Houve momentos muito bons no Brasileirão, antes dos 2 jogos, antes de ir para o Campeonato do Mundo de Clubes, que foi a derrota com o Flamengo e com o Cruzeiro. Até aí o Palmeiras estava muito bem. Tivemos esses 2 desaires, ou por preparação do Mundial, ou porque o adversário foi mais forte. Perdemos esses 2 jogos. Fomos para o Mundial de Clubes. Voltámos. O Palmeiras ainda não teve nenhuma derrota no Brasileirão depois do Mundial de Clubes. Teve essa infelicidade da eliminatória da Copa do Brasil, que já foi, é passado, o mundo anda para a frente. Ou seja, esta boa fase já vem desde a final, desde do fim do Mundial de Clubes. Tivemos um empate com o Mirassol, depois a partir disso são resultados todos positivos. Ou seja, o que muda aqui foi a eliminação da Copa do Brasil, porque esse momento bom do Brasileirão já vem desde o final do Mundial de Clubes, já vem desde o início, tirando esses 2 jogos que perdemos e bem, o adversário foi mais forte. Agora, nós andamos a tentar coisas diferentes, olhar para as características dos jogadores e ver o que é que nós podemos retirar mais deles dentro da ideia coletiva, e andamos à procura, os jogadores novos vão entrando, nós olhamos onde é que ele pode ajudar, o que é que a equipa pode mudar para ele ajudar a equipa e para a equipa ajudá-lo a ele, e andamos a partir a cabeça. O treinador trabalha muito e anda a tentar encontrar. Agora chegou mais um novo, tentar ver onde é que ele pode ajudar a equipa, onde é que a equipa pode ajudar a ele, e felizmente conseguimos essa alteração dos 2 centroavantes no jogo do Corinthians para a Copa. Já estavam a jogar os 2 no segundo jogo, e felizmente têm tido um excelente rendimento, muito por mérito deles, porque têm feito o que o treinador pede e têm posto a qualidade individual e o rendimento deles no campo. Mas de hoje para amanhã pode ser que precisemos e que comecemos a jogar outra vez só com mais um, e eles têm que ajudar de outra forma. Mas é isso, andamos sempre à procura de soluções e o que é melhor para a equipa dentro das características dos jogadores que temos.
João, tudo bem? Você falou um pouquinho sobre a dupla, né, Vitor Roque e Flaco Lopes, e obviamente quando a gente olha para o placar a gente pensa muito no Vitor Roque pelos 3 gols marcados, mas eu queria te ouvir também sobre essa evolução do Flaco, como vocês têm sentido ele nesses últimos dias, depois da primeira convocação dele, viver esse momento especial com a seleção argentina, enfim, uma oportunidade que até então ele não havia tido na carreira, como é que ele volta depois dessa primeira experiência? E se vocês acham que, de certa maneira, também a utilização dessa dupla contribuiu para o Felipe Anderson, que hoje também foi muito decisivo, né? Ele participa diretamente de 2 gols, numa primeira assistência, depois a finalização para o gol do Evangelista. Se de alguma forma essa dupla vocês conseguiram também enxergar uma evolução do Felipe Anderson. Obrigado. Boa noite. O Flaco Lopes é um exemplo claro da paciência que é preciso ter para um clube formador. Ele chegou com 21 anos da Argentina, tinha passado por algumas dificuldades familiares, chegou num elenco vencedor, num elenco que sabia o que era ganhar, e ele com 21 anos apareceu aqui com muita coisa para aprender. Aqui a questão é que num clube como o Palmeiras, ou num clube como quem quer ganhar tudo aqui no Brasil, é difícil ter essa paciência, é muito difícil esperar que um jogador amadureça, que um jogador aprenda, que um jogador passe por erros. E o Flaco Lopes passou por muitos erros, tanto como jogador como profissional. Ele nos últimos 8 meses, 9 meses, fez ali e conseguiu, primeiro, deixar de levar multas.